Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre a primeira igreja congregacional de Caruaru, sobre os demais irmãos que vierem assistir este vídeo. Nós estamos gravando mais este vídeo para compor um culto doméstico a ser prestado a Deus naquele momento em que costumamos celebrar as nossas adorações públicas dominicais noturnas. Temos falado para esses momentos, em continuação aquilo que vínhamos dizendo em nossas reuniões públicas, temos falado sobre a vida do profeta Elias e encaminhado exposições nesse sentido. Eu quero pedir aos meus irmãos que abram a palavra de Deus em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, nós vamos ler os versículos 7 a 10, do capítulo 19, do primeiro livro dos Reis, que diz assim: Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Vamos orar nesse momento, suplicar a graça de Deus sobre nós. Senhor, nós suplicamos a Ti por Tua graça, porque nós dependemos desesperadamente de Ti. Aceita-nos e o culto que o Teu povo tem emprestado nesta modalidade, culto doméstico, aceita o culto das famílias da igreja, Senhor, e a súplica que Te fazemos é que Tu sejas servido em nossos lares e que Tu estejas gerando vida por meio da palavra de Deus, onde quer que a Tua palavra seja exposta, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, lembremos que o corajoso servo de Deus foi tomado de pânico. Um pânico súbito, uma fobia meio histérica dominou o coração do profeta ante a ameaça da rainha Jezabel. Então Elias fugiu para salvar a sua vida. Note comigo que o coração daquele que crê também pode encher-se de incredulidade e medo frente a ameaças inesperadas. Quando ocorreu a Elias, ele primeiro desertou do caminho do cumprimento da vocação, saiu do lugar para onde havia lhe levado tão velozmente a mão do Senhor. Você se lembra disso? Segundo, Elias deixou de ser motivado pelo zelo à glória de Deus e passou a agir por puro egoísmo para salvar sua vida. Elias desistiu da reforma da igreja e passou a ser dominado por zelo por si mesmo. Terceiro, Elias também passou a agir irrefletida e inquietantemente até cair de exaustão. E, por fim, Elias entrou em uma profunda depressão e pediu a Deus a morte. Os resultados, meus irmãos, do medo incrédulo, não da justa precaução, nem da dúvida razoável. Eu estou falando dos resultados do medo incrédulo. Eles são quase invariáveis e basicamente estes: deserção, egoísmo, inquietação de alma e, por fim, não raro, depressão. Foi assim com Elias e pode ser assim comigo, pode ser assim com os meus irmãos também. Por outro lado, o texto nos fala sobre o modo compassivo e cheio de misericórdia pelo qual Deus lida com o seu servo caído. Se de um lado nós temos estampado no texto
o pânico de Elias, por outro lado, nós também temos estampada no texto a graça de Deus, o cuidado com que Deus tratou seu servo fujão, desesperado, cheio de medo, incrédulo. É como disse o escritor aos Hebreus: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Primeiro o Senhor deu a Elias um sono restaurador, depois enviou um anjo para lhe despertar e para lhe alimentar. A princípio, nós esperaríamos que Elias fizesse o quê ante esse cuidado divino? Ele foge desobedientemente e é cuidado dessa forma, por meio de um anjo. Você esperaria que Elias reagisse como a essa bondade divina? Talvez esperássemos que Elias confessasse seus pecados, retornasse ao posto de onde não deveria ter saído, mas não foi esse o caso. Nós não temos sinais de arrependimento por enquanto. O texto diz simplesmente que Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Isso está no capítulo 19, versículo 6, segunda parte. Notem, quero ressaltar isto, não há sinais de arrependimento, de gratidão, nem de revisão de planos para o futuro. Isso acontece, meus irmãos, porque a incredulidade e o medo, a ansiedade, o pânico e tudo aquilo que pode se tornar numa grande histeria, além de provocar deserção, egoísmo, inquietação de alma e depressão, pode produzir também, e normalmente o faz, uma alma insensível. O pecado, no fim das contas, produz uma insensibilidade de alma. Elias fez pouco caso de haver sido cuidado por Deus através do envio de um ser celestial. A W. Pink, nesse ponto, comentou da seguinte maneira, eu quero abrir aspas para Pink nesse momento. Ele disse: quando o coração se aparta de Deus, quando o egoísmo se torna o centro dos nossos interesses, uma dureza e um engano nos envolvem de tal forma que nos tornamos impermeáveis à bondade do Senhor. Ele continuou dizendo: nossa visão se turva, de forma que não mais sentimos gratidão pelos benefícios que nos são concedidos, tornamos-nos indiferentes, endurecidos, insensíveis, descemos mesmo ao nível dos animais, consumindo o que nos é dado sem pensar na fidelidade do Criador, na fidelidade do doador, daquele que nos sustenta. E agora, o que faria o Senhor? O servo desobediente e fujão deserta do posto, colhe os frutos amargos e nocivos à sua própria alma, em seguida é cuidado por Deus extraordinariamente e ainda assim reage com ingratidão e com insensibilidade. O que Deus fez ante a obstinação de Elias? Qual foi a reação divina à ingratidão do profeta? É isso que nós queremos ver com você a partir do texto que nós lemos a princípio. Qual foi a reação divina? A persistente insensibilidade, dureza de coração do profeta Elias. O texto diz assim que o anjo tocou em Elias segunda vez. Veja que há uma insistência divina que se deve basicamente a duas realidades. Deus insiste com o profeta. Essa insistência divina em cuidar do profeta, em tratar o profeta, se dá basicamente por duas realidades. A primeira é a nossa, meus irmãos, lentidão em entender a vontade de Deus e atender à convocação do Senhor. A nossa mente é embotada demais, nosso coração é endurecido demais, a nossa resistência é incrivelmente obstinada. Os evangelhos nos dizem algumas vezes sobre a lentidão dos discípulos de Jesus para entenderem a mensagem do Senhor. João, por exemplo, nos diz que somente depois da ressurreição os discípulos entenderam o que Jesus quis afirmar quando disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Diz também o evangelista João que somente quando Jesus foi glorificado é que os discípulos entenderam o porquê de ele ter entrado em Jerusalém montado em um jumentinho.
Segundo Marcos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não foi compreendido pelos discípulos porque seu coração estava endurecido. Pedro não queria que Jesus sofresse, né? Que Jesus sofresse, que fosse a cruz, nem queria permitir que Jesus lhe lavasse os pés. Você se recorda disso em João capítulo 13, né? Nós poderíamos multiplicar os exemplos, mas todos eles ilustram a nossa própria obtusidade, a nossa própria estupidez, a estupidez de todos nós. Então esta é a primeira realidade, a nossa obtusidade, a nossa estupidez, a nossa insensibilidade para compreender ao Senhor e atender a sua convocação. A insistência divina também se baseia, e principalmente a insistência e a fidelidade no cuidado do Senhor para conosco e para com o servo que cai, eu digo para os meus irmãos, também se baseia nesta segunda realidade, na realidade da imutabilidade da sua graça. A graça, meus irmãos, a nós dispensada é imutável, porque eterna. É imutável porque eterna. A graça que nos alcança é fundamentada somente no caráter e nos decretos de Deus. A graça de Deus, concebida na eternidade, não está condicionada a nenhum tipo de previsão de virtude. É que Deus viu em nós. Esta graça imutável, fundamentada no caráter e nos decretos de Deus, ela não foi atraída por virtudes e por isso ela não pode ser frustrada pelo pecado. Então, nós temos duas realidades que explicam o porquê do Senhor sempre acudir o servo fujão que deserta o posto, que é repentinamente tomado de pânico, de fobia e se torna egoísta e por fim insensível. Primeiro, Deus insiste conosco porque nós somos lentos, somos tardos em responder-lhe, mas Deus também insiste conosco porque a sua misericórdia não tem fim. A sua fidelidade dura de geração em geração, grande é a tua fidelidade, Senhor, disse o profeta. É por isso, por nossa dureza e pela fidelidade da graça de Deus, que a Bíblia revela essa insistência divina. O texto diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Essa insistência divina está por toda parte. São 4 evangelhos para contar a mesma história. Nós devemos participar da ceia do Senhor, essa refeição espiritual, repetidamente, porque nós precisamos dela. Nós precisamos ser alimentados. A Bíblia deve ser lida todos os dias, os cultos públicos realizados semanalmente, sem falar daquelas tantas ordens e mensagens que a Escritura repete propositalmente. Jesus disse várias vezes que haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Paulo disse em certos momentos, lá em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há uma insistência na Bíblia, porque nós somos duros demais e Deus decidiu que venceria por fim a nossa resistência. E decidiu que nós nos renderíamos a Ele. Na sequência, o texto diz que o anjo do Senhor disse a Elias que comesse porque um caminho longo lhe aguardava. Versículo 7, segunda parte de 1 de Reis, capítulo 19. Elias levantou, comeu uma refeição que lhe deu energia suficiente para que ele fizesse uma caminhada de 40 dias e 40 noites. E nesta caminhada, longa caminhada, ele foi até o Monte Horebe, o Monte de Deus, versículo 8, onde ali entrou
em uma caverna. Diz o texto no versículo 8: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Evidentemente, meus irmãos, Elias outra vez está sendo sustentado de forma sobrenatural, mas agora um milagre não está na condução de corvos para entregar comida ao profeta, nem na multiplicação de farinha e de azeite lá daquela panela e da botija. Os meus irmãos se recordam da viúva pobre de Sarepta. O milagre aqui é a energia catalisada por uma única refeição. Agora, mais notável que tudo isso, entretanto, é como a graça de Deus fortalece o profeta e na força que Deus supre. Sabe o que o profeta faz? Ele se afasta mais ainda do propósito revelado por Deus. A contradição do pecado está também no fato de que nós pecamos contra Deus, na força que Deus nos supre. É porque nós vivemos e nos movemos e existimos em Deus. É na força que vem de Deus, aproveitada por nós. Nós usamos as energias que vêm do Senhor contra aquele que nos supre, contra o Senhor. E, finalmente, na força de Deus, Elias continuou, me parece, desobedecendo, andando na direção contrária. Ocorre que Horebe, o monte de Deus, lembremos aqui, foi o lugar onde Moisés teve a experiência da sarça ardente. Isso está em Êxodo capítulo 3. Foi lá que Moisés foi convocado para a sua missão. Foi lá onde o nome do Senhor, o nome do pacto, foi revelado, não é? Lá ocorre o grande e profundíssimo nome Eu Sou, ligado a Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 14. Note também que foi lá no monte Horebe, no monte de Deus, que a lei foi dada a Israel. Isso está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, onde o nome do monte de Deus é citado, Horebe. Lá também foi onde Moisés teve comunhão com Deus por 40 dias e 40 noites. Então, quando Elias se desvia, quanto mais ele se desvia, mais ele está retornando às origens. Você está percebendo isso? Que o desvio de Elias é um desvio para as origens. E eu penso, né, que isso acontece porque é muito difícil desvencilhar-se de princípios enraizados. No caso de pessoas regeneradas, é mesmo impossível. Cada um dos passos na direção contrária leva apenas os servos de Deus ao ponto de onde retornarão. Veja que em tudo há uma ação secreta da providência. Elias está se desviando e o faz por conta e risco, mas ao mesmo tempo existe uma mão secreta dirigindo todo o trajeto de Elias, tanto que ele já é comunicado previamente que haveria de percorrer uma longa caminhada. Agora, por outro lado, aquele era um lugar onde Elias não havia sido expressamente enviado. Ele havia sido enviado ao Querite, os meus irmãos se recordam disso, havia sido enviado também a Sarepta. Foi enviado em 1 Reis capítulo 18, versículo 1, novamente ao palácio de Acabe. E em seguida, depois das chuvas, não é? Do fogo no Carmelo, e depois das chuvas retornarem sobre a nação, Elias também é enviado sob a mão do Senhor a Jezreel. Mas Elias não foi enviado expressamente a Berseba, não foi enviado expressamente ao deserto, também não foi enviado expressamente a Horebe, ao monte de Deus. Lá na caverna de Horebe, Elias está talvez sentindo-se finalmente longe bastante da rainha Jezabel, seguro o suficiente das suas ameaças. Agora, na realidade, a caverna do Horebe é o mar profundo de Jonas, digamos, é o ponto mais distante da caminhada
incrédula do profeta. Mas, meus irmãos, para um regenerado, o lugar mais distante possível, repito, é exatamente o ponto do recomeço. É a caverna de Elias, o mar de Jonas. O lugar mais distante é o ponto do recomeço. É de lá que o caminho de volta é traçado. E foi ali, na caverna, que veio não um anjo, mas a palavra do Senhor a Elias, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 9. Vejam, meus irmãos queridos, o que são anjos, quando comparados à palavra que sai da boca de Deus. Percebam que Moisés se recusou a seguir em frente enquanto tinha apenas a promessa da companhia de um anjo. Então o Senhor disse: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E então Moisés disse: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor, nós não estamos conformados com anjos. Nós temos nos anjos uma provisão divina, sim. Os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, no dizer do escritor aos Hebreus, é verdade, mas eles são exatamente essa manifestação da tua bondade. Nós não nos conformamos com anjos. E Elias agora tinha muito mais que a presença angélica. Ele tinha novamente a palavra de Deus. Aquela palavra inspirada de Deus que, segundo o apóstolo Paulo, é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, meus irmãos, nos é útil. Ela nos chega à alma conforme a nossa necessidade. Nós carecemos dela desesperadamente. No caso do profeta, a palavra de Deus veio em forma de uma repreensão amorosa. Que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, não é? Elias, eu te enviei a esta caverna. É aqui que você cumprirá a sua vocação. É aqui que você trabalhará pela reforma da igreja. É na nostalgia das lembranças das glórias, da dádiva, da lei, que você acredita que contribuirá ao retorno da igreja à lei. Elias, nós só precisamos do passado para agir no presente com vistas ao futuro. No mais, quem vive de passado é museu, diz o ditado popular. Que fazes aqui, Elias? Acabe com esse saudosismo histórico e haja. Meus irmãos, Elias responde com uma franqueza estúpida e desata, como diz o nosso hino, uma triste confissão. Ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor. Uma verdade, não é? Elias tinha sido zeloso pelo Senhor, estava sendo zeloso pelo Senhor, mas não explica a deserção. Não é o zelo do profeta pela glória de Deus que o fez encavernar-se no Horebe. Você se recorda que foi zelo para salvar a sua própria vida, que o fez fugir de Jezreel, no lugar onde Deus havia lhe enviado até então. Então ele continuou: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, etc. Não é? Derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. É verdade que Israel apostatou, é verdade que a verdadeira religião foi quase exterminada da nação, mas ainda assim Elias havia sido chamado para reformar a igreja. Que fazes aqui, Elias? E Elias completou dizendo: e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Imaginem, né? E que fazes aqui, Elias? Porque quantas vezes não te buscaram para tirar-te a vida? Que fazes na caverna, homem? Meus irmãos, esse texto é tão relevante, tão atual, ele nos leva a pensamentos tão úteis para o momento que nós estamos vivendo.
Porque nós estamos vivendo em dias de solidão, de separação, de falta de contato físico, de falta de reunião presencial. Isso às vezes traz ansiedade, depressão e, pasmem, tem muitas pessoas histéricas e muitos cristãos na caverna, no pior sentido do termo, achando que tudo deu errado, que nada mais é possível. Pessoas estão desistindo dos seus projetos, abrindo mão dos seus sonhos. Outras estão completamente malucas e já não enxergam pessoas em sua volta. Elas enxergam potenciais transmissores de coronavírus. E eu te pergunto, né? O que tu fazes aí, nessa caverna? Vejam o que tenho a dizer, abrindo um parêntese antes de finalizarmos, sobre tudo isso que nós estamos dizendo. Eu vou vivendo, né? Eu vou começar pelo óbvio. Primeiro, o novo coronavírus é sim uma ameaça real, não é uma gripezinha. Nós estamos no meio de uma brutal pandemia. Agora, eu também preciso lembrar aos meus irmãos que essa não é a primeira pandemia e não será a última. Não será a última pandemia. Também, embora nós tenhamos no coronavírus um alto poder de contágio, o vírus também possui um baixo nível de letalidade. A quantidade de mortos por milhar de pessoas é pequeno. É pequeno mesmo, comparado com outros vírus historicamente conhecidos. A novidade talvez seja uma propagação do vírus a nível global, o que se é de esperar em um mundo globalizado, onde pessoas de todos os lugares viajam com muita facilidade, com muita mais facilidade do que nunca antes, para quase todos os lugares. Do ponto de vista bíblico, por outro lado, Jesus disse em seu sermão apocalíptico que, falando em termos do princípio das dores, que haveriam epidemias. Epidemias seriam, segundo Jesus, parte do princípio das dores. Então, que também ninguém atormente os meus irmãos com ideias sensacionalistas, né? Com ideias apocalípticas, escatológicas, sensacionalistas. Isso é o fim de todas as coisas, porque afinal de contas estamos vivendo numa pandemia. Também nesse aspecto não há nada novo debaixo do sol. E esta foi a minha primeira consideração. A minha segunda consideração, e eu vou continuar sendo bastante óbvio, fique em casa, se você puder. E se você dever ficar. Algumas pessoas devem ficar por motivos de saúde, por exemplo, e a depender do lugar em que elas estão morando. As notícias sobre o Rio de Janeiro, por exemplo, aqui, a cidade carioca a capital está em estado caótico e a região metropolitana também. Mas se você não puder e não dever, saia para trabalhar. E saia também para não pirar. Alguns precisam de trabalhar e outros não podem pirar. E eu penso que as pessoas que estão mais sendo penalizadas nos nossos tempos são os mais idosos. Os mais idosos são aqueles que mais se conformam com este mundo fechado, porque para as novas gerações é mais fácil ficar em casa, pegar um dispositivo, um celular, um tablet, um computador e passar horas e dias, etc. Nem sente falta do mundo em volta. Os mais idosos não estão acostumados com isso. E são exatamente eles que precisam receber maior atenção nesse momento de pandemia. Então nós temos um entrechoque.
ali nós temos uma balança para equilibrar, não é? Agora, quando você for sair, leve o seu kit de sobrevivência. Eu não vou falar sobre isso porque você já o conhece. Você sabe que precisa evitar aproximação além do recomendado, aproximação além da recomendada com pessoas com as quais você não tem estabelecido um convívio próximo, você não sabe como é que elas estão realmente, mas com todos esses cuidados e levando em consideração estas exceções, vão fazer compras e vão comprar pão, vão fazer caminhada. Agora, se você me perguntar assim, eu posso ser contaminado? Claro que pode ser contaminado. E as chances são altas, a depender do lugar. E em alguns lugares as chances são bem menores. Mas as chances tendem a aumentar de uma contaminação a cada dia. Se você me perguntar assim, eu posso morrer? Bom, é claro que pode morrer. Óbito decorrente de Covid-19. Agora, as chances disso acontecer, aí já são muito pequenas, muito pequenas. As chances são muito pequenas. Eu diria assim que a maioria esmagadora dos irmãos e das pessoas que me assistem ou vierem me assistir aqui não morrerá por Covid-19. Para os irmãos terem uma ideia aqui, entre 1 de janeiro e 13 de maio, 15.594.518 pessoas foram abortadas. Vejam o número, 15.594.518 pessoas foram abortadas. No mesmo período, 297.739 pessoas morreram por Covid-19, um número altíssimo. Mas mesmo assim, quando comparados, a conclusão é que as chances de alguém morrer hoje por aborto são mais de 5 vezes maiores do que as chances de se morrer por Covid-19. E a boa notícia, se é que você vê isso como uma boa notícia, como você escapou de ter sido abortado, as chances de escapar de morrer por Covid-19 são muito maiores. Então, se os meus irmãos quiserem uma opinião, a minha opinião é: hajamos com responsabilidade, assumamos as nossas responsabilidades, mas sem histeria, E tem outro problema que precisa ser considerado também. Quando você for sair de casa, caso possa e caso não deva ficar em casa, a depender do lugar do Brasil e do Pernambuco, é claro, cuidado com os nossos governantes, porque eles também estão nervosos e estão atiçando a polícia militar, às vezes, contra pessoas da população. Pessoas estão sendo detidas, algemadas, levadas à delegacia de polícia, têm tido seus carros e motos, seus veículos apreendidos, removidos. É verdade que isso pode resultar em posteriores ações de responsabilidade civil contra o Estado e também na responsabilização do próprio agente estatal que cometeu o abuso. Isso tudo a gente ainda vai ver no futuro o que vai acontecer. Agora, nem uma ação contra o Estado, nem a responsabilização do agente estatal fazem desaparecer, fazem não existir o fato da humilhante experiência de ser algemado e conduzido por um camburão a uma delegacia de polícia pelo fato de se estar caminhando normalmente nas ruas. Recentemente um banhista foi algemado, mas esse vídeo andou circulando aí nas redes sociais. Agora, atenção para isso, não é esse o meu ponto ainda. Penso que aquilo que a caverna de Elias quer nos ensinar é que você que pode sair de casa e você que não pode sair de casa, você que acha que deve sair, você que acha que não deve sair de casa, de modo algum,
você está fazendo aí nessa caverna chamada fim de linha? Então, o que fazes aí nessa caverna chamada fim de linha? Levante-se dessa depressão, bata o pó da histeria, recobre o ânimo e vá cumprir a vocação que Deus lhe deu, em casa ou fora de casa. Quais são suas habilidades? Use-as. Se você não pode usá-las do modo convencional, inove o modo, inove a forma, seja criativo. Quais são os dons espirituais que Deus lhe concedeu para que você abençoe a igreja de Jesus e a sua comunhão? Exerça-os, exerça esses dons espirituais. Você não pode fazê-los do modo convencional? Inove, seja criativo. Agora, não é o fim da linha e quando for você saberá. Quando for o fim da linha, você saberá. O que fazes aí, nessa caverna? Vamos orar. Senhor, nós precisamos de Ti nesses dias difíceis. Precisamos de orientação de Tua parte. Precisamos de muito, muito discernimento. E nós pedimos a Ti que nós continuemos a Te servir na força que o Senhor nos supre. Que não usemos a força de Deus para fugir para o lado contrário do Teu querer. Que nós usemos a força de Deus para continuarmos ao Seu dispor e a usarmos os instrumentos e as oportunidades que Tu nos tens dado para o louvor da Tua glória. Sim, Senhor. Ajuda aos nossos irmãos que estão na caverna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Quero lembrá-los que amanhã, segunda-feira, nós teremos às 20 horas uma conferência online pelo aplicativo Zoom. Nós vamos conversar sobre o tema A Igreja Pós-Quarentena. Estejamos juntos. O nosso irmão Diógenes estará à disposição dos meus irmãos para instruí-los sobre como baixar o aplicativo, inscrever-se no aplicativo e também acessar a sala virtual de conferência. Então vamos estar juntos, continuemos juntos prestando os nossos serviços a Deus nos cultos domésticos, aguardando que o nosso bom Deus nos dê de volta a oportunidade dos encontros públicos. Deus abençoe os meus irmãos, recebam o meu forte abraço e o registro das minhas muitas saudades. Um grande abraço.